galerinha! Hoje eu vou fazer uma resenha do livro A Jangada de Pedra, de José Saramago. Eu tive que ler esse livro pra faculdade, mas a verdade é que eu não li ele, pelo menos não inteiro. Eu li até mais ou menos a página 100, mas eu desisti porque o livro não me agradou e eu vou explicar por quê. José Saramago foi o primeiro escritor em língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura. Isso é muito importante para o idioma português, porque é uma forma de difundir o nosso idioma, mesmo que ele seja de Portugal. A Jangada de Pedra é um dos muitos livros do José Saramago. Esse livro conta a história de alguns personagens que eles moram na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha. E um dia, acontecimentos misteriosos começam a acontecer na Península Ibérica. A Joana Carda, que é a primeira personagem apresentada pelo José Saramago, ela pega uma vara de negrilho e risca o chão com ela. E de repente, os cães de uma cidade chamada Cerbere, que nunca latiram, começam a latir. E você fica, mano, como esses cães estão latindo? Se eles não têm cordas vocais, eles não têm aparelho fonador, como esses cães estão latindo? E a partir disso, a Península Ibérica começa a se separar do continente europeu. Ou seja, Portugal e uma grande parte da Espanha começam a navegar pelo mar sem explicação. E isso, obviamente, é uma coisa muito assustadora. O livro tem vários personagens muito interessantes. A primeira é a Joana Carda, que ela era uma mulher divorciada que morava em Coimbra, se não me engano. Ela é, na minha opinião, a única personagem levemente redonda do romance. Todas as personagens, na minha opinião, são muito planas, menos a Joana Carda, porque elas não têm arco, a personalidade delas é muito subdesenvolvida, os acontecimentos não são aquela coisa assim. Por mais que o livro seja sobre crescimento pessoal, isso não de fato acontece. Os outros personagens são o Joaquim Sassa, que um dia ele estava andando numa praia, quando ele avista uma pedra grande, ele decide jogar essa pedra no mar. Só que a pedra, ao invés de simplesmente afundar, ela começa a quicar muito. E é uma coisa muito real. Ele fica, mano, como isso aconteceu? Tem também o José Anaisso. Anaisso? Eu não sei. Tem o José Anaisso, que ele é perseguido por um bando de estorninhos, que é um pássaro, em qualquer lugar que ele vai. E ele fica tipo, mano, por que tem esses bichos me seguindo? E tem também o Pedro Orsi, que ele é um senhor mais de idade. E ele é a única pessoa capaz de sentir um terremoto. Ele coloca os pés no chão e ele sente a terra tremer, mas ninguém mais sente. Só que o engraçado é que os cientistas vão pesquisar sobre e eles descobrem que realmente está tendo um terremoto. Só que só o Pedro Orsi é capaz de sentir. O livro, ele tem uma premissa muito interessante. O José Saramago, ele era um cara, primeiro de tudo que ele era, tipo, socialista, ateu, ele tinha uma visão política muito forte. Ele morreu em 2002, eu acho, morreu faz pouco tempo. E ele sempre teve opiniões políticas meio controversas. Muitos portugueses ficavam do lado dele e falavam, isso, o Saramago está certo, e muitos pensavam, calma aí, cara, calma aí. Esse livro ele foi escrito em 1986, se eu não me engano, que foi quando Portugal entrou para a União Europeia. A questão é que Portugal e Espanha são países um pouco marginalizados na Europa. Enquanto a gente tem países muito ricos como Alemanha, Inglaterra, a gente tem países mais pobres como Espanha e Portugal. Então o Saramago via Portugal entrando na União Europeia como se eles estivessem começando a fazer parte de um grupo que não fazia sentido para eles estar. Era como se eles estivessem indo fazer parte de um grupo em todo mundo é rico e poderoso, influente, e Portugal e Espanha são tipo anões políticos. O fato da Jangada de Pedra, que é a península, que não é mais uma península quando ela se desprende, né? Mas quando a Península Ibérica se desprende do continente, ela começa a navegar e ela para num lugar, no final do livro, entre Brasil e África, que é um lugar onde faria mais sentido Portugal e Espanha estarem, porque isso conduziria com a condição econômica dos países. Eu acho que essa visão política do Saramago, eu não sei se eu concordo, porque sinceramente eu não sei tanto sobre o assunto, mas eu achei muito interessante ele escrever um livro visando colocar isso em questão. Tipo, gente, reflita. Se você realmente acha que Portugal devia fazer parte da União Europeia, você acha que isso vai ser bom pro nosso país? Na época, o Saramago não sabia, só que hoje em dia Portugal é um país muito marginalizado. É um país muito pobre perto dos outros, mesmo não sendo um país necessariamente pobre. Tá em uma crise econômica junto com Turquia e Grécia. Talvez você já tenha ouvido falar na crise na Grécia, que é uma crise horrível. Portugal tá caminhando pra isso. Então, eu acho que o Saramago, ele foi um visionário escrevendo esse livro. Por que eu não gostei do livro? Quem já leu o Saramago, ou quem pelo menos já ouviu falar de Saramago, sabe que ele tem uma escrita um pouco diferente. Ele não usa travessão, ele não usa a pontuação de um jeito que você está acostumado a ver em outros livros. Ele usa vírgula pra mostrar as falas dos personagens e uma letra maiúscula. Muitas vezes você não sabe exatamente que personagem tá falando,
ou qual personagem tá narrando. Porque a narrativa do José Saramago, você pode até pensar que é uma narrativa onisciente. Tem um narrador, que é Deus, que tá vendo tudo acontecer, e ele narra aquilo, só que tem alguns momentos que você percebe que o narrador, o que ele sabia algumas páginas antes, ele não sabe mais. Então você fica, mas mudou de narrador? Isso não tá em primeira pessoa, e também não tá em segunda. Quem tá narrando? Por que o narrador, entre aspas, onisciente, deixou de saber algumas coisas? Eu achei uma coisa interessante, diferenciada na narrativa dele. Só que a questão é que isso é muito confuso, pelo menos pra mim. Sinceramente, eu não consegui passar da página 100 do livro, porque às vezes eu tinha que ler uma página, um parágrafo, 3, 4, 5 vezes pra entender. Os parágrafos do José Saramago às vezes duram mais de uma página, então, cara, você ficar perdido por um parágrafo inteiro é muito complicado. Eu fico pensando, as pessoas dizem que o Saramago, ele é interessante, ele é inovador exatamente por ele escrever dessa forma diferenciada. Só que eu sempre penso o seguinte, eu sou uma aspirante escritora, eu quero muito ser uma escritora. Imagina eu, como escritora iniciante, eu nunca publiquei absolutamente nada na minha vida. Eu chego, escrevo um manuscrito nesse estilo Saramago, sem pontuação, com uns parágrafos gigantes, uma narrativa um pouco confusa. Mano, eu nunca seria publicada. Então por que a gente tem essa coisa super cult em cima do Saramago? Por que ele é o Saramago? Por que alguém aceitaria um livro meu escrito no estilo do Saramago? Eu entendo que alguns autores, eles são inovadores no estilo deles, mas não tem por que ter esse culto, nossa, Saramago. Sinceramente, eu vejo Saramago como se ele fosse o Paulo Coelho de Portugal. Porque assim, aqui no Brasil, quando você fala o nome Paulo Coelho, surge 50 pessoas pra falar que amam, que daria vida pelo Paulo Coelho, e 50 pessoas pra falar que Paulo Coelho é uma bosta, que eles querem pegar todos os livros do Paulo Coelho e fazer uma fogueira. Portugal é tipo a mesma coisa com o José Saramago. Metade do povo ama Saramago, metade do povo odeia. Então, assim, cara, eu não odeio Saramago. Pelo contrário, eu acho que o cara deve ser realmente um gênio. Mas a escrita dele não funcionou pra mim, sinceramente. Eu também não vejo absolutamente nada de errado em você não gostar de um livro por causa da escrita dele, ou porque o livro é um pouco mais antigo. Porque, mano, nem todo mundo tá acostumado. Leitura, na minha opinião, é uma prática. Quanto mais você lê, mais você evolui. Por isso, quando você é criança, não faz sentido você dar um Dom Casmurro pra uma criança de 8 anos que ela não vai entender o livro. Porque ela não vai entender o contexto histórico, ela não vai entender por que a linguagem é tão diferente. Então, não faz sentido. Você tem que dar livros infantis pra uma criança, assim como você espera que um adulto consiga ler livros mais maduros. Você pegar um José Saramago e ver uma pessoa... Eu tenho 19 anos, eu não sou tão velha assim, mas também não sou tão nova. E eu falar, mano, eu não gostei de Saramago. Nossa, mano, pessoas vão jogar pedra em mim. Só que, sinceramente, cara, é um tipo de leitura que não conversou comigo. É uma leitura que não me agradou. Então não tem por que eu fingir que eu gostei só porque é cult. Porque é ridículo isso. Tipo, não faz sentido. Eu acho que você tem que falar, nossa, eu gosto de Saramago se você realmente gosta. E eu sei que tem pessoas que gostam. O meu professor de literatura portuguesa adora Saramago. E aí? Resumindo, eu achei que A Jangada de Pedra não funcionou pra mim exclusivamente por causa da linguagem. Eu acho que se o Saramago tivesse escrito esse livro de uma forma mais convencional, eu teria gostado mais. Só que isso seria mutilar o livro, porque a escrita do Saramago é do jeito que é, e não faz sentido querer mudar só pela conveniência de alguns leitores. Talvez no futuro eu tente reler esse livro, ou tente ler outros livros do Saramago, e daí eu aprendo a gostar. Mas não foi dessa vez pra mim.